Tudo bem? Boa noite. Primeiro, Oi. Ah, eu vou, eu vou dar uns avisos e aí te apresentar, daí a gente começa, enquanto esse pessoal vai entrando. Beleza. Boa noite, pessoal que está chegando. A gente está dando início a mais uma conferência aqui hoje. E eu queria dar dois avisos hoje sobre o próprio canal. O primeiro aviso é que a gente tem um canal no YouTube, né? Acho que quem chegou depois não sei se sabe, onde a gente posta quase todas as lives. Já tem mais de 30 lives lá. Desde o começo, a gente começou o canal lá no dia 4 de abril. E todas essas lives lá, então quem chegou depois no canal e quiser rever ou ver se tem alguma coisa que interessa, dá uma olhada lá no canal. Curtam o canal, sigam o canal. A gente está quase chegando à marca dos 1.000 seguidores lá no YouTube. E isso é importante pra gente. O segundo recado é que o Instagram está passando por mudanças, muitas mudanças no algoritmo. Essa semana de novo, hoje inclusive já entrou algumas atualizações. E o Instagram, toda vez que ele muda também o sistema de distribuição do algoritmo. Então a gente pede para focar assim essa semana, não só na nossa página, claro que a gente pede para nossa página, mas todas as páginas que vocês curtam o conteúdo, se vocês puderem estar curtindo, salvando as postagens, enfim, compartilhando, comentando, é importante para mostrar pro algoritmo do Instagram que aquele conteúdo é relevante. E aí ele distribui para mais pessoas, enfim. É difícil romper essa limitação de distribuição do Instagram. Então a gente conta aí com vocês curtindo o conteúdo da nossa página e todas as páginas de colegas de Bíblia, tem um monte aqui no Facebook, no Instagram. Bom, e aí dando início a nossa live de hoje é com a professora Elisa Correia. Um prazer, professora, pra gente. Você também vem sendo indicada há algum tempo aqui já pelo pessoal. E o tema da nossa live de hoje é a competência digital em tempos de isolamento social. Para quem não conhece a professora, ela é bacharela em biblioteconomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, mestre e doutora em sociologia política também pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Atuou como docente do Departamento de Biblioteconomia e Gestão de Informação da UDESC, onde ministrou aulas na graduação em Biblioteconomia com habilitação em Gestão da Informação e no programa de pós-graduação em Gestão da Informação. É, eu vou desativar os comentários agora para a conversa não ficar subindo no seu rosto aí, para a gente conseguir pegar o vídeo legal. E ao final da sua fala eu retorno com ele para a gente fazer aquele bate-papo, tudo bem? Beleza, ótimo. Pode dar início, professora. Então, boa noite para todo mundo. Eu quero começar agradecendo muito esse convite. Eu achei assim incrível vocês terem lembrado de mim. Tenho acompanhado, não tão de perto, porque sabem que agora eu também estou aposentada, estou me dando ao direito, né, de ficar sem fazer nada, ainda mais no meio dessa pandemia. Mas eu tenho visto que vocês têm tido uma programação muito legal, têm tido atividades muito com temas muito interessantes e quero dar os parabéns e quero agradecer de coração, né, pelo convite. E a temática que foi proposta para mim é uma temática que eu me interesso bastante, que é a competência digital. Não necessariamente a competência em informação digital, eu já queria começar fazendo essa diferenciação, né? A gente, de uma forma geral, fala de competência em informação, que hoje em dia, inclusive, está sendo bastante criticada, né? Não é a resposta para todos os nossos problemas, né? Mas eu ainda acredito nela, porque eu acho que quando a gente deixar de acreditar na competência em informação, a gente está dizendo que desacredita também na educação, né? E para mim isso é bem complicado. Então eu ainda tenho um pouquinho de esperança, né, na competência em informação.
E a competência em informação digital, ela faz parte do conjunto de conhecimentos, habilidades e competência em informação. Ela é uma vertente, uma das habilidades que são necessárias, né, na sociedade contemporânea para busca, processo, para o uso da informação que é veiculada, construída, gerada digitalmente. Né? Enquanto parte da competência em informação, ela se refere ao uso básico de tecnologias digitais, de dispositivos eletrônicos. Ela vai contribuir para a qualidade de vida, competitividade no mundo do trabalho, para a cidadania, né? Para um compromisso ético diante das fake news e de outras questões das informações digitais. Mas eu queria estar direcionando a nossa conversa para a questão da competência digital, não da competência da informação digital. Essa competência digital, na verdade, ela já estava lá na origem da competência em informação, porque lá com o Zurkowski, na década de 70, a preocupação dele já era: a gente tem que entregar ferramentas para as pessoas do mundo do trabalho, principalmente da indústria, que era para quem ele voltava mais a sua atenção naquele momento, né? Para que eles possam ser mais competitivos e para que o trabalho seja mais eficiente, mais eficaz, porque as tecnologias estão surgindo e é preciso que as pessoas saibam lidar com ela no campo do trabalho, né? Então, ela já nasce com essa característica da ênfase do digital. Tanto a competência em informação quanto a competência digital passou por diferentes fases, né? Então, a gente não vai entrar na história, né, desse desenvolvimento, mas a competência digital que a gente está conversando hoje já foi chamada como competência computacional, a gente pode traduzir assim, né, a computer literacy. Depois, no final da década de 90, é que ela começa a ser chamada de competência digital, né? Então, a competência em informação, a competência em informação digital e a competência digital são conceitos interrelacionados, né? Mas o que eu estou querendo defender é que, eu defender e discutir, né, com vocês, né, é que a competência digital, ela é propriamente um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes também. Né? Então, ela não pode ser vista só como um dos elementos da competência em informação. Ela tem que ser vista como um conjunto também de habilidades, de chá, né, que a gente vai chamar, como conhecimentos, habilidades e atitudes, que é próprio. Né? E a partir dos anos 90, final dos anos 90, início da década de 2000 e na década de 2010, né, esse conceito foi tomando corpo a partir de instituições como a ALA, como a Unesco, né, e eu vou já pular para a definição da Unesco, quando ele amplia que a competência digital não é só saber usar computador, não é só saber usar alguma ferramenta, né, de informática, mas que envolve a criação e o compartilhamento de uma gama de habilidades de computação profissional. Tá? Então, essa competência, ela também chamada de alfabetização digital, ela inclui saber mexer, lidar com e criar, né? Dados, informações, sejam elas textuais, visuais, de mídia, né? Tem todo um contexto de uma metaliteracia que vai envolver esse uso, esse conhecimento, né? Capacidades, habilidades para avaliar questões sociais e éticas no mundo digital, né? E eu peguei uma definiçãozinha do Educose, né, que trabalha com educação universitária, dizendo que nesse contexto ele cita algumas profissões, algumas categorias profissionais e coloca os bibliotecários, né, dizendo que os bibliotecários, junto com professores, designers, instrucionais e outros profissionais, têm um papel fundamental a desempenhar, né, principalmente no auxílio aos alunos, né, dentro desse contexto da educação. E aí eu quero fazer uma relação da competência digital com a biblioteconomia, propriamente dito, né? Porque outras áreas também já entenderam que o bibliotecário é peça fundamental para a competência digital nos dias atuais, né?
Então, eu quero trazer para o nosso bate-papo aqui o David Lenks, quando ele trabalha com a nova biblioteconomia, e ele diz uma coisa muito interessante, que o aprendizado é o negócio da biblioteconomia. Então, é o business da biblioteconomia, é o aprendizado. E a gente pode concordar com isso, porque seja qual for o tipo de biblioteca, a informação para o conhecimento, né, a construção do conhecimento, é o que vai mover qualquer coisa que se faça numa instituição biblioteca e a partir do trabalho do bibliotecário também. Né? Se a gente entender assim, então a biblioteca é uma instituição de aprendizado, a aprendizagem é o foco da biblioteconomia e o bibliotecário, nesse sentido, ele é um educador. Né? Essa questão do bibliotecário enquanto educador é uma coisa meio que já estabelecida. A gente não discute muito mais isso hoje, né? A gente já entende o bibliotecário como um educador. E a gente fala também da necessidade de parcerias entre o bibliotecário e outras áreas para poder, então, trabalhar no sentido de criar o ambiente ideal para se fazer, então, esse conhecimento surgir. Então, além da parceria com outros profissionais, o uso da tecnologia é um aliado fundamental. Ninguém discute isso também, né? A gente já está lá desde a década de 80, mais ou menos, maturando, né? Essa questão de tecnologias dentro da biblioteca já é uma coisa natural para a gente falar sobre isso, né? Mas entender agora o bibliotecário enquanto um mediador, enquanto um educador, para que o seu público, né, de interagentes, a sua comunidade de interagentes, possa também desenvolver suas competências no que diz respeito ao uso de informação digital, ao uso de tecnologias, né, traz, então, uma responsabilidade diferente para o bibliotecário. Ele precisa, então, agora desenvolver com muito mais propriedade a sua própria competência digital. Né? E é nesse ponto que eu vou focar o restante da conversa que a gente faz aqui. Então, para que a sua comunidade cresça, se desenvolva, para que o conhecimento seja construído no ambiente da biblioteca e fora dele também, porque, trazendo Lenks, né, ele diz que onde houver um bibliotecário vai existir uma biblioteca. Então, a biblioteca não é feita de parede, a biblioteca não é feita de livro, o bibliotecário é que faz a biblioteca, né? Então, é preciso que o bibliotecário possa entender que ele, ou que, pelo menos no seu conceito de biblioteca e de atuação profissional, a competência digital é muito mais do que uma habilidade inserida dentro de um conjunto de outras habilidades para competência em informação. Esse é o ponto que eu estou querendo trazer. Por que eu quero discutir isso? Porque eu ouço muito, eu trabalho com... Agora estou trabalhando menos, né? Mas nas minhas pesquisas, orientações, em contato com colegas, Brasil e mundo afora, a gente ouve muito que existe uma certa resistência, porque o discurso, apesar de decorridos tantos anos, né, do início das tecnologias nas bibliotecas, ainda se fala que não, o livro e a biblioteca física nunca vai acabar, nem todo mundo quer usar tecnologia. Então, a gente acaba ouvindo muito esse discurso que deixa para um segundo plano a necessidade de um desenvolvimento de uma competência digital. Bom, tudo isso é verdade. Nem todo mundo vai querer usar a tecnologia. Também acredito que os livros e as bibliotecas físicas vão ter lugar por muito tempo, né? Mas agora a gente está numa situação mundial em que a biblioteca física precisa estar fechada e o bibliotecário não está mais dentro da biblioteca fazendo aquelas coisas que ele sempre fez. Então, nesse momento, né, a reflexão é essa. Nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, o que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer? Né? Já que a biblioteca está fechada, já que os livros físicos, de repente, já não podem mais circular como deveriam, embora haja mecanismos para que isso aconteça, e efetivamente está acontecendo, né? Mas o que esse momento representa para a gente, pensando na questão da biblioteconomia, do bibliotecário e da biblioteca, dando a ênfase necessária à competência digital.
Quem conhece um pouco do meu trabalho e já teve a curiosidade de ler a minha dissertação, por exemplo, de mestrado, né, em Sociologia Política, lá na década de 90, vai ver que lá eu já falava que o ambiente digital é mais do que uma ferramenta. O ambiente digital é um campo de trabalho, um campo de atuação, e que ainda hoje ele não foi, né? Então, é uma discussão que lá se vão mais de 20 anos, que a gente ainda precisa estar fazendo, né? E que existe uma gama enorme de possibilidades que o bibliotecário ainda não conseguiu se apropriar. Penso eu que porque ainda não deu o devido valor, a devida importância ao desenvolvimento da sua competência digital. Para que isso aconteça, a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Só quebrando alguns paradigmas que a gente vai conseguir fazer com que o profissional que trabalha com a biblioteconomia ou a ciência da informação se transforme realmente no protagonista relevante, socialmente relevante na sociedade digital, né? E o que é o protagonismo digital do bibliotecário neste momento? É a capacidade que ele tem de dar respostas rápidas para problemas informacionais digitais, né? E, ao mesmo tempo, para ser protagonista, ele também precisa aprender a criar demandas de natureza digital. E, para isso, eu também jogo uma pergunta, que depois a gente vai discutir, né? Como é que o bibliotecário se entende nesse contexto digital? Como é que ele entende a sua participação nesse contexto? Por outro lado, o que é que esse mundo digital espera do bibliotecário e das bibliotecas na sociedade digital? Então, eu vou colocar aqui 3 coisinhas que eu acho importantes para a gente pensar, né, para a gente refletir, no sentido de que o bibliotecário possa, então, entender a importância da sua competência digital ser desenvolvida. Em primeiro lugar, precisa romper resistências internas e externas. Então, a gente precisa olhar com outros olhos para a questão digital dentro da biblioteconomia. Parar de olhar para ela como uma simples ferramenta, mas é olhar para ela como um campo de atuação, ainda inexplorado, né? Tem 2 autores do Boas de Cunha, em 2016, escreveram que, por mais que o bibliotecário não tenha preferência pela atuação na área tecnológica, não pode fechar os olhos ou resistir ao aprendizado ou o letramento digital. Então, não se pode ficar de olho fechado mais. E a pandemia está obrigando a gente a fazer isso, né? Agora, se a gente quer ser bibliotecário, a gente tem que pensar numa biblioteconomia fora da biblioteca. Tem que pensar na biblioteconomia na internet, pensar a biblioteconomia no mundo digital, nas mídias sociais, né? É preciso pensar outra biblioteconomia. Eles colocam que existia aquele publish or perish, né? Aquele jargão, né? Ou publica ou morre, que agora é update or perish. Então, é preciso se atualizar, né? E o mundo que a gente vive hoje nos leva a nos atualizar nessas situações se a gente quiser se manter não só competitivo, mas relevante, socialmente relevante. É preciso romper resistências, porque o medo e a insegurança são fatores muito importantes, muito fortes, que todo mundo sente. Só que a gente precisa, quando a gente entende que o que está em jogo é mais importante, a gente vence o medo e a insegurança, porque eles nos deixam passivos e está na hora da gente, que é o segundo ponto que eu quero colocar, sair da zona de conforto. É preciso adquirir conhecimentos, é preciso ir atrás, é preciso atualizar as nossas práticas. Tá? Então, a gente precisa conhecer melhor a nossa sociedade, em primeiro lugar. Que sociedade é essa? Né? Essa é uma discussão que em sala de aula a gente tinha muito. Então, assim, você é bibliotecário de uma biblioteca pública. Que sociedade é essa da tua biblioteca pública? Você é um bibliotecário universitário. E qual a relação que ela tem com a biblioteca onde você trabalha ou com a tua atuação profissional? Então, qual é essa sociedade? A gente tem que sair fora da caixa, né? Para sair fora da caixa, a gente tem que entender que mundo é esse. O que está rolando? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Que hábitos elas têm? Quais são as demandas? Quais são os problemas da minha sociedade? Né?
É preciso conhecer muito bem o meu público, Vou falar isso para bibliotecário? Sim, precisa. Eu costumo dizer que uma biblioteca universitária, uma biblioteca central que atende diferentes centros de ensino, se ela lidar com o seu público como sendo um público único, ela vai deixar de atender as especificidades, né? Então, se eu tenho dentro da minha universidade um centro de humanas, um centro de exatas e, sei lá, qualquer outro, são interagentes diferentes. Não dá para a gente olhar para eles como um todo, porque vamos deixar alguém de fora, e essa não é a ideia. A gente precisa atualizar as nossas práticas, a gente precisa incorporar noções das possibilidades digitais. O Duran fala que as competências são conhecimentos, habilidades e comportamento atitudinal. Essa é a chave. Tá? Quando a gente tem uma atitude de mudança, uma atitude de querer ir além, a gente consegue. Né? Então, faz parte das competências a gente ter esse tipo de atitude. E, por último, a gente precisa também estabelecer parcerias fortes, né? Interagir com a cultura digital. Então, é trabalhar com professores, é trabalhar com outros educadores, é trabalhar com bibliotecários que trabalham no mesmo métier que você, conhecer o que está acontecendo, dialogar, né? Construir novas coisas, novos conhecimentos, entrar em contato com o teu público. São pesquisadores, tem grupos de pesquisa, tem laboratórios, vai conversar, vai estabelecer as parcerias, vai conhecer quais são essas dificuldades, o que eles precisam, né? Então, o que tudo isso tem a ver com a pandemia, com o isolamento social? Voltando com o Lenz, o Expect More, né? O que ele diz é que a biblioteca, ela tem que surpreender as pessoas. Elas precisam sempre esperar mais da biblioteca, precisam sempre esperar mais do bibliotecário, né? Então, neste momento, a gente precisa que o bibliotecário e a biblioteca seja mais do que um lugar para onde eles podem ir fisicamente ou buscar numa base de dados a informação que eles precisam. Precisa ser muito mais do que isso. E o convite que eu estou fazendo aqui para a gente refletir é que a gente pense em como a gente pode fazer isso ou por que a gente pode fazer isso, né? Então, é uma oportunidade ímpar para a gente derrubar os muros da biblioteca, tá? O poeta e o cantor já diz que tem que ir onde o povo está, né? Ou pelo menos onde ele deveria estar, que é dentro de casa, né? Nesse momento. Então, a gente precisa pensar, em primeiro lugar, por que a gente precisa fazer isso? Que é o que o David Lanks coloca para a gente. Dentro desse porquê, conhecer alguns como a gente pode fazer isso. Tá? Qual é a clareza que você tem, qual é a clareza que eu tenho a respeito de quem é o meu interagente? É um pesquisador? É o professor? São as crianças? São adultos? São profissionais especializados? Que problemas de informação eles estão encontrando nesse momento? Que tecnologias eu tenho que posso lançar mão, porque são compatíveis ao meu trabalho e ao público? O campo de atuação, que ferramentas, que tecnologias estão ao meu alcance e eu posso lançar mão deles agora? E como, a partir delas, eu posso apresentar respostas e soluções digitais neste momento? Bom, eu trouxe algumas inspirações para a gente fechar, né? Então, assim, o Educose, ele tem algumas ideias legais na área de biblioteca universitária, na área da educação universitária, né? Então, é um lugar que eu recomendo quem trabalha com isso dar uma entradinha para olhar. E ali eles estão abrigando, porque fazem parte também do consórcio, né? Os NMC Horizon Report, que tem a edição de bibliotecas, né? Então, elas trazem tendências de tecnologias, um relatório anual desse consórcio, onde eles analisam que tecnologias aplicadas a bibliotecas, principalmente as universitárias, elas existem, podem ser utilizadas, são viáveis,
qual é todo o contexto de recursos que precisa ter para que elas sejam implementadas em 1 ano, em 5 anos, a médio e longo prazo. Então, se quer ter ideias, vai até lá, né? Porque lá eles vão oferecer desde as coisas mais simples, como fazer um serviço de referência virtual, até as mais escabrosas, cabeludas, que a gente pode imaginar com tecnologia de ponta. Tá? Então, ali você pode encontrar algumas ideias que vão ser uma fonte de inspiração. O próprio site da IFLA também traz algumas formas de como as bibliotecas podem alcançar o público da comunidade de interagentes nesse momento de pandemia, né? Tanto em relação a informações sobre o próprio Covid, sobre o coronavírus, como organizar, né, esse trabalho todo de estar em contato, de oferecer produtos e serviços de informação nesse momento em que as bibliotecas não estão abrindo. Tá? O site do Sofia também ajuda bastante. Ele fala ali com relação a bibliotecas escolares, né? Então, tem um dos textos no blog ali, o papel da biblioteca escolar no cenário da pandemia. Ali vai trazer também ideias bastante interessantes para você poder desenvolver e incentivar o uso de espaços criativos de aprendizagem, de ambientes lúdicos nesse momento, né? Eu vi também uma notícia da Biblioteca Pública de Porto Velho, em Rondônia, que fez uma plataforma de clube de leitura, de livros gratuitos. Então, ideias existem, né? Não só no Brasil, mas no mundo afora também. Uma biblioteca em Kota, na Índia, faz biblioterapia online. A Biblioteca Nacional da Espanha também tem conteúdos digitais para apoio à educação, né? E por aí vai. Teria uma série de outros exemplos que vocês também, de repente, podem encontrar até com mais facilidade do que eu, mas que eu só estou trazendo para a gente pensar o quanto é importante a gente ser criativo, né? Ter essa habilidade, conhecimento, né? de criar recursos. Pensa, por exemplo, se você é bibliotecário escolar, na dificuldade que os professores estão tendo para montar suas aulas, né? A gente está cansado de ver isso nas redes sociais, a gente está cansado de ver isso nos noticiários, as dificuldades que os professores têm para criar aulas e para poder se manter nesse momento em contato com seus alunos. Como você, enquanto biblioteca escolar, enquanto bibliotecário escolar, poderia, junto com eles, módulos de aula junto com eles, tá? Uma outra forma de atuação, e eu conheci isso há uns 2 anos atrás, são as bibliotecas enquanto centros de habilidades acadêmicas, que trabalham a questão da literacia acadêmica junto aos alunos. Os professores têm dificuldade, mas os alunos também têm muita dificuldade. E a literacia acadêmica, que já está sendo abrigada em bibliotecas universitárias, né, mundo afora, ela vai justamente procurar entrar em contato com essa comunidade de alunos para ajudá-los a lidar com tudo isso emocionalmente, né? Aproveitando melhor o seu tempo dando estratégias de estudo, controle de estresse. São coisas que a biblioteca pode ajudar, inclusive nesse momento, ajudando a manter aquele sentimento de pertença, né, de pertencimento, aquela questão de manter viva a questão da comunidade. Né? Então, você pertence a uma biblioteca, e essa biblioteca é uma comunidade que está aí para te ajudar no momento da pandemia também. Né? Então, para finalizar, que eu acho que eu já estou estourando no meu horário, voltando para a questão da competência e informação, né? Aprender a aprender, aprendizado ao longo da vida, esse desafio é para nós também. A gente vive num mundo digital, então a gente precisa entender que, mesmo que não seja para todos, é para a biblioteca como um todo, né? Estar presente ali, né? Ter a sua presença digital e ser atuante durante o momento da pandemia, né? Mas a biblioteca também é feita de bibliotecários, então é preciso que os bibliotecários compreendam a necessidade e passem a levar mais a sério o desenvolvimento das suas competências digitais, não só como interligado, mas também como um conteúdo deslocado, como uma parte estrutural da atuação bibliotecária.
coisas que forem criadas agora, durante a pandemia, que são relevantes agora, elas podem permanecer depois. Podem ser coisas que vão ser criadas agora, mas que vão continuar e vão ser aperfeiçoadas. Essas iniciativas, elas podem ser mais duradouras, né? As intervenções técnicas, as intervenções sociais que são feitas na sociedade digital em tempos de isolamento social, na minha humilde opinião, podem ser uma virada de mesa na biblioteconomia, pode ser uma virada de mesa no papel, na atuação protagonista do bibliotecário, né? Então, para fechar, eu quero só lançar duas perguntas, assim, três, na verdade, tá? O que as pessoas estão esperando de nós, bibliotecários, e de nós, bibliotecas, durante a pandemia? O que elas esperam? Saber isso é o mínimo. Isso significa que você conhece razoavelmente bem a sua comunidade interagente. A segunda pergunta é mais importante. Como é que eu e você podemos surpreendê-los nesse momento? E a última, o que é que a gente está esperando, né, para começar a fazer isso? Eu estou fazendo as contas aí, eu já passei de 90 dias aqui no isolamento social, né? Saindo muito pouco de casa, a maior parte do tempo eu estou em casa, saindo só porque for realmente necessário. Então, já são 3 meses, no mínimo, né, que a gente está paradinho em casa. Assim, demorou, vamos começar. Eu tenho visto algumas coisas legais, tenho visto bibliotecários contando histórias, eu tenho visto algumas bibliotecas universitárias também criando coisas novas, né? E esse eu acho que é um momento riquíssimo para que a gente possa, então, virar essa mesa. Mas é preciso entender, né, cumprir, que para que isso aconteça, a gente precisa ser competente, né, digitalmente também, para poder fazer o nosso, para cumprir a nossa missão, né, usando o David Lentz outra vez. Era mais ou menos isso que eu queria falar e vamos bater um papo agora. Obrigada pela oportunidade por enquanto. Professora, a gente que agradece. Como assim você ficou surpresa de ser lembrada, mas a gente já estava na lista há bastante tempo, inclusive. Inclusive sugeridas por pessoas que não são da de Santa Catarina. Ah, legal. Ah, então, assim, a gente agradece, pra gente foi uma honra, né? A gente gosta muito de todo mundo que a gente convida aqui. Além de ser indicação da audiência, a gente também gosta, né, do trabalho das pessoas que a gente convida, então, enfim, a gente admira. E aí a gente abriu o boxe e a gente recebeu algumas perguntas antecipadas. Gente, quem quiser mandar perguntas também, pode mandar aqui embaixo, que a equipe está anotando. A primeira pergunta que chegou, eu acho que você já comentou um pouco, mas se quiser comentar rapidamente, como se dá o diálogo entre as competências digitais e a competência em mídia e em informação? Uma coisa está dentro da outra ou elas se distanciam? Não, está tudo envolvido, né? É o que a gente está chamando de um pouco, né? Remete um pouco à ideia da meta-literacia, né? Das metacompetências. Então, a gente precisa desenvolver habilidades que muitas vezes elas possuem uma intersecção muito forte, né? Eu acho que a ideia da competência em informação, inicialmente, ela proporciona todas esses diálogos possíveis, né? Ela tanto pode ser vista de uma forma isolada, porque um exemplo assim que a gente não precisa tomar como literal, mas vamos supor que eu vou para uma área rural ou uma área no meio de uma floresta onde a internet ainda não chegou, ou chegou com muitas limitações, e lá eu preciso da competência em informação e a competência digital, num determinado momento, não é necessária. Tá? Isso existe, é verdade isso, né? Por outro lado, existem lugares onde é impossível pensar o desenvolvimento de uma competência em informação fora do uso de aparatos tecnológicos, de dispositivos para acesso e uso da informação, né? O outro lado que eu estou colocando aqui agora não é o simples conhecimento digital
no sentido para acessar e utilizar a informação nesse ambiente. É mais do que isso. É transformar isso numa questão realmente de perfil profissional. Nem todo mundo tem, isso é verdade. Né? Tem pessoas que têm resistência à tecnologia, a gente tem que respeitar, não é questão de obrigar, de forçar ninguém a fazer. Mas é impossível que num contexto de uma biblioteca, por menor que ela seja, isso não seja pensado. Né? Então, essas relações, elas existem, ora mais aproximadas, horas mais distanciadas, mas elas fazem parte de um todo, todas elas são importantes. Agora, a ideia que eu estou trazendo aqui, que é para o bibliotecário, mas não sei se tem alguém de outra área que está ouvindo, que está participando aqui também, que também se aplica a qualquer outro tipo de profissão, porque migrar as competências, Pierre Levy já falava isso, né? Quem não aprender a migrar a sua competência, que já fazia antes da Revolução Digital, vamos chamar assim, quem não conseguir migrar, né, essa sua habilidade para dentro do ambiente digital, muito provavelmente vai ficar lá atrás na fila, né? Então é algo para qual a gente precisa despertar nesse momento e que o mundo está contribuindo, o universo, né? Está contribuindo para a gente fazer isso agora. Tipo, fecha a biblioteca, não dá para abrir agora, né? É uma questão de vida ou morte. Então, como eu posso então fazer uma biblioteconomia agora de base digital? Eu preciso desenvolver competências digitais, né? Então, existe todo um relacionamento, hora mais próximo, hora mais distante, muito dificilmente deslocados um do outro, mas são pontos de vista que a gente precisa dar uma ênfase maior, né? Dependendo do objetivo. Sim. Inclusive, o pessoal aqui lembrou que você citou alguns exemplos de lugares que a gente pode pegar outros exemplos, né? A FEBAB está reunindo lá no site da FEBAB várias práticas também. Sim, Enfim, perfeito. também é uma fonte legal. Já foi até falado aqui em outra live. Legal, perfeito. A segunda pergunta é, tá, é se as bibliotecas públicas e escolares, em geral, não possuem muitos recursos digitais. Uhum. Como essas bibliotecas podem desenvolver competência digital? E como fazer isso em tempos de isolamento? Bom, eu preciso fazer uma autocrítica, né, em relação a isso, porque o fato da gente não entender muito bem o valor e a importância do desenvolvimento da nossa própria competência digital nos tirou um pouco o foco de trabalhar no sentido da inclusão digital, né? Não que isso não exista, não que as bibliotecas não sejam um lugar bom para isso e que algumas realmente tenham trabalhado nessa questão, mas como não recebe a atenção necessária, a gente perdeu um pouco esse trem, né? E deveria ter trabalhado muito mais na questão da inclusão digital do nosso das nossas comunidades, né? Deveria ter trabalhado muito mais no sentido de nos colar e de criar políticas públicas para isso, né? De trabalhar junto a municípios, de trabalhar junto ao Estado. A gente perdeu um pouco esse protagonismo, vamos chamar assim, né? E agora a gente está enfrentando justamente essa dificuldade. Bom, eu não tenho as respostas. Eu não sei explicar como é que a gente pode atingir o maior número de pessoas nesse exato momento. Mas, como eu já sinalizei antes, é preciso que a biblioteca, pelo menos, faça esse papel de agregar essa comunidade para que ela se sinta junto a professores, por exemplo, né? Aos professores da escola. Então, cola nos professores e vê com eles como é que você pode ajudar, porque eles estão entrando em contato com os alunos diretamente. Eles estão entendendo melhor, né, que demandas existem, quais são as maiores dificuldades. E aí, com os professores, a gente pode buscar essas soluções, né? É o diálogo sempre, e se colocar à disposição, e estar disponível
né? E fazer com que entendam que a gente está junto, né? O hashtag Estamos Juntos nesse momento é isso. A biblioteca escolar está junto com os professores, está junto com a direção da escola nesse momento. A biblioteca pública cola na prefeitura, vai lá, se oferece. O que está acontecendo o que está acontecendo na prefeitura? O que está acontecendo no governo? Olha um pouquinho para o organograma, vê quem está ali tomando as decisões, vê quem está ali e negocia, né? Abre o assunto com eles e vê como é que podem juntos construir uma solução para essa questão, né, desse momento de pandemia. Então, a gente não tem todas as respostas, a gente não tem todas as tecnologias, a gente não tem todos os equipamentos que precisa, mas a gente pode fazer projetos, a gente pode se juntar, dialogar e pensar junto sobre isso, né? Essa é uma oportunidade de firmar, criar, né, fortalecer parcerias para que possam, como eu falei, né, depois permanecem, né? E a gente pode, então, ampliar o nosso leque de atuação depois disso. É o que eu penso que seja um início, né? Não sei se respondi também, será isso. Sim. Tem uma pergunta aqui que já dos comentários agora, e ela é assim, professora Elisa, na sua opinião, quais são os principais desafios para o profissional bibliotecário quando eles migram para o digital para não ser apenas um prolongamento das suas atividades usuais, mas como um produtor de conteúdo de fato na construção de um campo de atuação no digital? Perguntinha difícil, né? Porque existe uma infinidade de problemas, né? Que podem ir desde a faixa etária da pessoa, né? Tipo eu, né? A essa altura da vida, com certeza teria muito mais dificuldade do que um bibliotecário recém-formado que teve muito mais contato, muito mais, vamos dizer, uma ambientação muito maior com tecnologias, né? Então depende, por exemplo, né? Isso pode ser uma dificuldade. Uma outra dificuldade pode ser uma questão temperamental, não está tão ligada, né? À idade. Então, assim, são muitas as dificuldades que podem aparecer, mas o que eu acho que é mais importante e que pode, de repente, eliminar, né, ou pelo menos suavizar, é aquela questão do comportamento atitudinal, né? É a questão da necessidade. Então, quando você precisa, quando você entende que é necessário, aí você busca o que precisa para resolver, né? Então, é preciso quebrar resistências. A gente não pode ficar sentado confortavelmente num discurso que pode ser muito enganoso, de que as tecnologias são secundárias, né? Na minha dissertação de mestrado, lá atrás, né? Eu fui estudar o uso da internet pelo bibliotecário, né? Depois, um pouco mais adiante, no meu doutorado, o uso do computador, qual era o diferencial entre a ciência da informação e qual era o uso do computador pela biblioteconomia e pela ciência da informação. Tinha diferença? Não tinha? O que eu ouvia naquela época, eu escuto ainda hoje. O computador, a internet é uma ferramenta, né? O que eu ouvi nas entrevistas, né? Eu tenho muito o que fazer, eu tenho muita coisa para fazer dentro de uma biblioteca, não posso ficar mexendo com a internet. Ou então, a internet é uma ferramenta assim como a CDD, assim como a CDU é. Então, eu não concordo, é minha opinião, não sei o que vocês pensam, mas é uma questão atitudinal, enxergar além disso, olhar para outro um pouco mais adiante. O quão fundamental é para nós hoje, na sociedade em que a gente vive, ir além do saber usar o WhatsApp, e além do saber usar o Instagram, e além disso, né? Para ser protagonista de verdade, eu tenho que querer, eu tenho que entender que o futuro daquilo que eu faço, né, a qualidade daquilo que eu faço vai depender de um esforço maior, de um conhecimento maior, né? Então, pelo menos noções, é o que a literatura diz. Ninguém quer que o bibliotecário se transforme num programador, né? Não é essa a ideia. Mas trabalha numa universidade, cola no setor
de informática dessa universidade, né? Os CRAI na Espanha fazem muito isso, o Centro de Recursos de Aprendizagem e Investigação, né? O da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona é um exemplo muito bom, como está junto com o setor de informática da universidade, trabalhando com ele e criam coisas incríveis, né? Então, assim, faz parceria, vai até onde você sabe, junta com quem sabe fazer dali para frente e faz junto, né? Então, eu não saberia dar uma lista de dificuldades, mas eu acho que uma atitude é capaz de vencer qualquer dificuldade, ou pelo menos de aumentar um pouco o meu espectro de atuação. Sim, professora. Tem dois comentários que são mais ou menos do mesmo tema que eu acho legal da gente comentar. Hum. O primeiro é da Cida Fernandes, que inclusive vai estar com a gente aqui na sexta-feira. Claro. É, ela coloca o comentário assim: uma questão também a se conquistar é que o acesso à internet seja um serviço essencial, como água e luz, que chegue a Hum. todas as casas como um direito mediante a pequenas taxas. O que você pensa sobre isso, além da infraestrutura? E soma um pouco com o comentário da professora Julie, de, lá da Unir, que também já esteve aqui com a gente, e a live dela está aqui no IGTV, para quem quiser assistir. E ela comenta assim: no entanto, considerando que em período de pandemia, nossas atividades acabam envolvendo em algum ponto os recursos tecnológicos para a interação com os interagentes. E aí eu fico pensando que muitas vezes no Brasil acabamos nos esbarrando naquele problema elementar, o fracasso do programa de sociedade da informação, que deixa uma massa de info-excluídos. Tudo verdade. E aí vou fazer uma outra meia-culpa. Uma outra coisa que a gente também deixa muito a desejar é em relação à nossa atuação política, né? O que é ser político, né? Não estamos falando de partidarismo, a gente está falando do ser político como aquele ser atuante numa sociedade e na construção, no desenvolvimento dela, né? Politicamente falando, a gente precisa trabalhar por políticas públicas de informação que incluam a questão digital. Demorou, a gente está atrasado nisso, mas é algo que a gente ainda precisa aprender a fazer e que é urgente, que é para ontem, né? É preciso que a gente trabalhe junto às lideranças das nossas comunidades num primeiro passo, né? Indo mais além, trabalhar no sentido de participação política dentro desse nosso campo de atuação, dentro do nosso pequena região onde a gente trabalha. Então, se é uma biblioteca pública de um bairro, né? A gente fala isso em gestão de estoques de informação, né? Formação de desenvolvimento de coleções, tem que estar junto com a tua comunidade. Quem são os líderes, né? A gente tem lá o Valdomiro Vergueira falando, é o padre ali da paróquia, tá? É o líder do centro comunitário. Conversa com eles, vão juntos. O que é que precisa na tua comunidade? Precisa de mais banda larga? Precisa de pontos de acesso? Precisa de esgoto? A biblioteca tem que estar no meio disso tudo, né? A gente precisa atuar politicamente para que a qualidade de vida das pessoas, para que elas conheçam seus direitos, né? A gente trabalha por uma sociedade mais informada, melhor informada. Precisam saber quais são os seus direitos e trabalhar junto, né, para que isso aconteça. Então, o que eu acredito é que a gente pode aproveitar para despertar para isso também, né? As nossas instituições, dentro daquilo que cabe a cada uma delas fazer, a gente precisa estar junto, se unir, né? E discutir essas questões e exigir que elas se transformem em políticas públicas. A política pública, gente, parte de nós, que somos o povo, tá? É um engano achar que a política pública vem de cima para baixo, não é. É a gente que precisa e pode criar essas demandas, abrir essa discussão na Câmara dos Vereadores e por aí vai, né?
Então, a biblioteca, lembrando lá o Luiz Milanese, né, do perigo que era a biblioteca, né, que ele escrevia nos livros dele, é justamente porque ela pode ser subversiva nesse aspecto, né, de trazer à luz os problemas da comunidade e que, a partir dela, a biblioteca também seja um agente de mudanças ali, né, um ator social importante. Sim. Chegou uma pergunta agora que a gente também achou interessante. E pergunta assim: professora, Le Coadic sustenta que falta uma educação para a informação. Como desenvolver uma disciplina para a informação para além dos alunos de biblioteconomia? Poxa vida, acho que nem o Lequadic não conseguiu responder a pergunta, mas vamos pensar, tá? Uma educação, precisamos entender o nosso papel enquanto educadores, né? Eu vou falar um pouco do meu local, né, de fala, do meu lugar de fala, onde eu desenvolvi a minha carreira, né, vamos dizer assim. Trabalhei com educação universitária, fui professora, estou aposentada agora há pouco tempo, mas estou querendo voltar já para pós-graduação, né? Como professora universitária, como é que eu poderia fazer isso? Tá? Não tive muita inserção, eu deveria ter feito mais, aí é uma meia-culpa de novo, mas a aula aberta, por exemplo, é uma discussão legal que a gente pode fazer. Então, assim, abre para a comunidade. Tá? Vai até a comunidade, dá uma aula, se é professor universitário, dá uma aula na biblioteca pública, chama as pessoas, vai com os teus alunos, mas também chama pessoas da comunidade para participarem. Né? Qual é o tema? O tema é interessante, é fake news, por exemplo. Fizemos algumas aulas abertas sobre isso, tanto na universidade quanto a gente fez aqui com o Henrique e o Léo há um tempo atrás aqui, né? Então, assim, pessoas de outras áreas ou pessoas, qualquer pessoa, né, pode se interessar pelo tema. Então, leva esses assuntos que a gente discute entre nós, leva para a comunidade. Projetos de extensão, de competência em informação, por que não? Né? Leva esses projetos de extensão, atrai a comunidade, traz para dentro, discute, vê qual é a necessidade, né? Interage com a comunidade. Eu acho que esse é o caminho. Sim, eu vou juntar todas as perguntas que faltam em uma só, porque Vamos lá. elas falam mais ou menos da mesma coisa, até pelo tempo, a gente tem 7 minutos. Certo. E a primeira fala em relação à competência digital e às gerações que cresceram com menor contato com tecnologia, gerações mais antigas, eu acho. Eu, A segunda fala a questão da acessibilidade digital, pensando pessoas com deficiência, cegos, surdos, deficiência intelectual. E a última, que foi já aqui dos comentários, é como trabalhar essa competência digital para pessoas que não têm acesso aos segmentos eletrônicos. Então, eu acho que juntando essas três perguntas com limitações tanto do acesso, seja por deficiência, pela idade não estar acostumada, ou por não ter mesmo o equipamento. é muita coisa, né, minha gente? É muita falta para pouca gente, eu sei. Assim, eu acho que vai entrar aí um trabalho de equipe, né? Um trabalho de se juntar, bibliotecários do Brasil univos, né? E cada um dentro do seu perfil, cada um dentro da sua característica, criar projetos, planejar, né? Então, eu conheço bibliotecários que trabalham com a questão da inclusão de pessoas com deficiência. Pois é, vamos trabalhar então, vamos juntar essas pessoas e vamos pensar em alguma coisa. Né? Com idosos, né? Vamos juntar, vamos ver com essas pessoas. Com crianças, né? Não sei. Então, assim, eu acho que para todo mundo. Tem coisa demais para ser feita e a gente já perdeu muito tempo. Então, é preciso que eu entenda. Eu trabalho com idosos. A Julie, né? Tá aí a Julie. A Julie pode sentar com mais algumas pessoas que
também estão interessadas em desenvolver um projeto de competência em informação digital. Não precisa ser competência digital, não precisa saber demais, mas tem que saber como eu não caio numa armadilha do WhatsApp, por exemplo. Tá? Então, assim, são coisas que parecem pequenas, que são simples, mas que podem surtir efeitos incríveis, né? E não dá para uma pessoa fazer tudo, porque essa pessoa não tem toda a bagagem necessária, não tem a estrutura necessária, não tem o conhecimento necessário. Então, assim, a gente pode se juntar, né? Com quem tem, eu vou chamar assim, esse chamado, né? Quem tem essa vocação para trabalhar com diferentes nichos de pessoas com diferentes públicos, né? Temos muitas carências e se a gente conseguir acordar para trabalhar nelas, com elas, a gente pode fazer muito. Pode se juntar aos conselhos, pode se juntar às associações, pode se juntar à confederação, né? E criar projetos. Eu acho importantíssimo que a gente tenha essa visão. Mas para isso, em primeiro lugar, vamos quebrar a nossa resistência, vamos nós entender a importância que tem de eu saber qual ferramenta é melhor para o público X, para o público Y. Então, eu preciso pesquisar, eu preciso entender, eu preciso estudar. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Esse é o primeiro passo. Sim, professora. Foi um prazer muito grande ouvir. O pessoal está falando aqui, o pessoal da comissão, como é bom ouvir gente que é didática, assim, que fala tudo muito bem explicado, com desencadeamento lógico muito bom. Então, parabéns, foi incrível pra gente. Acho que pro pessoal também, Que bom, que tomara. tá colocando os comentários aí. Eu quero lembrar todo mundo que amanhã a nossa live é sobre ações antirracistas nas bibliotecas, com a bibliotecária Selma da Silva Santos, da Universidade Federal de Sergipe. E também lembrar todo mundo que a gente tem várias lives lá no YouTube. Não demora para curtir, seguir o canal. Tem várias lives interessantes sobre diversos temas. Tem da Julie citada aqui, o Henrique também tá lá, que foi citado aqui também. É, então procurem, naveguem por lá. A gente tem 2 minutos, professor, e aí eu devolvo para você fazer aquele agradecimento, deixar aquela sua mensagem para quem assistiu a gente até agora. Tá bem, olha, demais. Foi muito bom para mim estar com vocês aqui. Estou vendo muitos nomezinhos subindo a tela aqui que eu conheço. Então, um abraço para todo mundo. Um abraço para toda a equipe do Web Concibe, né? Parabéns pela iniciativa. Que isso se mantenha, né? Vamos dar o like, todo mundo, eu também vou lá, né? Para a gente poder continuar com essa ferramenta, né? Continuar com esse momento tão rico da gente poder discutir temas que são importantes. Parabéns pelas pautas, pela temática e muito, muito obrigada. Foi um prazer para mim também. Eu também adorei estar com vocês. Bom, gente, então é isso. São 7 horas. O YouTube já subiu a barra aqui em cima. Ele vai derrubar a gente. Então, quem puder, fique em casa. Se não puder, sigam as recomendações da OMS. Usem máscara, álcool gel. Vão lá no YouTube. Tem várias lives aqui também no GTV. Essa live aqui de hoje, para quem não pôde assistir, também vai ficar aqui no GTV, que agora o Instagram está permitindo. Curtam o conteúdo dos produtores de conteúdo que vocês gostem essa semana, que o YouTube está uma bagunça, mudando tudo. Vocês vão ajudar demais. O Instagram, né, no caso, está uma bagunça. Então, boa noite para todo mundo. E um beijo, professora. Obrigado. Foi muito Beijo bom. para vocês também. Muito obrigada.